Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos ao vivo para mais uma conversa, um bate-papo gentil, amoroso. Hoje é o melhor dia das nossas vidas, né? Que a gente faça aí um excelente dia, um excelente final de semana. Amanhã, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Andréia, mas eu não tenho filhos, tá? Mas você tem a sua criança interior, né? Todos nós temos a nossa criança interior, todos nós fomos crianças um dia e a nossa criança interior também precisa ser vista, ser lembrada, ser acolhida, né? Às vezes a nossa criança tá ali na birra, na pirraça, tentando ser vista e amanhã, aliás, eu acho que todos os dias é dia da gente olhar para a nossa criança, né? Para a gente acolher a nossa criança interior. Então, façam isso amanhã, né? Para quem tem filhos, aproveitem bastante. É uma dádiva estarmos aqui nessa oportunidade, estarmos vivos. Bom dia, Samuca! A minha criança interior saúda a sua criança interior, Samuca. Estou enviando aqui a setinha, informando que nós estamos aqui ao vivo e a cores para mais um dia, um bate-papo, graças a Deus, né? Deus devolveu a alma para o nosso corpo e é muito bom estar aqui com vocês e podermos fazer essas trocas. Gente, eu já coloquei, né? Título: Sintomas físicos versus emoções. André, o que quer dizer com isso? Quer dizer que muitas vezes a gente não olha a linguagem do nosso corpo, né? O que o nosso corpo fala. Às vezes a gente não presta atenção na linguagem, na nossa linguagem emocional. Às vezes a gente está ali em processo profundo, às vezes de tristeza, de alienação, né? A gente sai da realidade, do momento presente e fica vivendo às vezes no passado ou no futuro, mas a gente não vive no momento presente e isso pode nos trazer assim muitos prejuízos, né? A gente perder a oportunidade de ver, enxergar o que está ocorrendo. Às vezes a gente congela, a gente paralisa, né? E quantos de nós já não teve algum período assim que não conseguia se mover, que estava em profunda confusão emocional, mental e não conseguia se deslocar diante, né, dos desafios, não conseguia acertar a rota, ajustar lá a calibragem para solucionar as coisas. E aí a gente fica como se a gente estivesse num limbo emocional. Só, gente, que isso tem custo, né? Todas as ações que a gente toma, todas as decisões que a gente toma, elas têm algum efeito, né? A gente tem uma causa, toda causa tem um efeito. E quando a gente não toma decisão, isso também tem um efeito, isso também é uma decisão. Não se decidir, às vezes deixar o barco rolar solto também é uma decisão, né? Não, mas eu não fiz nada. Não fazer nada também é fazer algo, entende? Então, assim, nós estamos escolhendo o tempo todo. E quando a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outra. Porque tem muitas variáveis, tem muitas possibilidades, sempre tem muitas variáveis, muitas possibilidades. André, por que você está falando isso tudo? Para a gente ter consciência, né, das nossas escolhas e que as nossas emoções, né, quando não vistas, elas vão trazer uma carga para o nosso corpo, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar que quando o rim, né, o medo, quando a gente está com muito medo, aliás, esse medo ele é represado no rim. Então, às vezes, tem pessoas que têm problemas renais gravíssimos, né? De precisar de fazer transplante, o rim começa a paralisar, não começa a filtrar o sangue corretamente, de precisar de fazer hemodiálise. Se a gente fizer ali uma análise reversa, nós vamos ver que essas pessoas passaram por muitos períodos de medo, às vezes de paralisação, de um temor, às vezes assim surreal, às vezes tem traumas imensos ali que não foram ressignificados, não foram tratados, né? Gabor Maté fala que trauma não é o que nos aconteceu, é como nós percebemos
o que aconteceu com a gente. Isso sim é trauma, né? Então, se a gente não olha para isso, a gente não ressignifica, se a gente não busca fazer diferente, né? Tratar esse trauma, ou esse medo, ou essa raiva, né? Quem tá com muita raiva vai levando isso para o fígado, né? Coração, pulmão tem a ver, né, com a tristeza. Quando a pessoa tem problemas de pulmão, geralmente ela teve períodos muito longos de tristeza. Eu não tô falando, gente, de uma coisa momentânea, não, porque isso todos nós passamos, né? Se a gente for olhar uma régua emocional durante o dia, a gente passa por várias possibilidades. Nós temos muita variação mesmo, né? Emocional, energética. Às vezes tem hora que a gente está ali com um desafio maior para solucionar, às vezes precisa de uma resposta rápida, né? Eu tô falando de períodos prolongados, né? Eu tô falando de coisas que a gente não trata e que aquilo fica realmente uma demanda não solucionada, né? Que aquilo fica uma pendência no nosso inconsciente, né? E que vai gerar um desequilíbrio no nosso sistema parasimpático. E como no sistema parasimpático, né, a gente tem um nervo que controla boa parte dos nossos órgãos, é o nervo vago, e por isso que ele chama vago, porque ele vagueia por boa parte dos nossos órgãos, né, do nosso corpo. Quando o nosso sistema parasimpático está desequilibrado, é questão de tempo que nós vamos ter sintomas físicos. Então, é importante a gente olhar para as nossas emoções, a gente cuidar do nosso eu como um todo, né? Fazer a higiene emocional. Quando a gente está, né, ali numa tristeza profunda, às vezes a gente pode gripar. Não é isso? Às vezes a gente abaixa ali a imunidade e a gente adquire uma gripe, um mal-estar, né? Às vezes ali uma dor de barriga, quando a gente tem uma surpresa que a gente não estava esperando, uma surpresa ali desagradável, na maioria das vezes. Então, o corpo fala, a gente precisa estar atenta à linguagem corporal, né? Para que a gente trate aquela causa antes que ela vire um sintoma, e às vezes um sintoma já irreversível, né? Às vezes já é um sintoma de adoecimento, de alguma coisa que aí vai dar muito mais trabalho tratar, sabe? A gente às vezes fica empurrando com a barriga, né, o nosso bem-estar, né, e a gente fica achando que é normal estar com isso mesmo. Eu estou super ansiosa, estou super tensa, tudo que eu como eu tenho que fica com aquele mal-estar, aquela azia, né, eu tenho má digestão. Eu sei, tudo que eu como está indigesto para mim. Será que é normal tudo que a gente comer está indigesto? Às vezes a gente come alguma coisa mais pesada e tal, aí tudo bem, um dia pontual. Mas não é normal estar se alimentando e passando mal o tempo todo. E a gente vai tomando remédio, a gente vai mascarando aquele mal-estar e a gente não olha para aquele sintoma. Olha, eu estou numa tensão danada, eu estou aqui para ter uma resposta, né, de uma coisa que vai ser importante para mim, então eu estou ansiosa ao extremo, eu como correndo, eu sempre estou correndo e tal, eu me alimento ali sem ver o que eu estou fazendo, depois eu não sei nem do que eu me alimentei. É importante a gente perceber isso, para ver por que eu estou tendo azia todos os dias, por que a minha digestão está ruim, por que eu tenho que tomar todos os dias remédio digestivo para eu conseguir ter um bem-estar, para eu não ficar passando mal depois de fazer as refeições, né? Às vezes a gente remedia, mas não trata a causa. E aí eu vou ficando tomando remédio, até que um dia o meu estômago fala assim, olha, já deu. E aí dá uma coisa maior, uma úlcera, algum outro mal-estar. A gente mascara muito as coisas, gente, sabe? A gente mascara muito, né? Eu tô no processo de ansiedade, claro que eu preciso da medicação, né? A gente não tá falando isso, mas eu preciso de conciliar a medicação que eu vou tomar com a causa, a investigação da real causa. Porque se eu for só usar a medicação sem tratar a causa, vocês concordam que eu vou ter que tomar remédio o resto da minha vida porque eu não tratei ali, eu não busquei a causa? Por que eu tô com aquele sintoma? O que aquele sintoma quer me dizer? Eu não tô ouvindo a linguagem do meu corpo? Eu tô falando assim, cada um por si, Deus por todos. Aí se vira aí, eu vou colocar um remédio aí pra dentro e vamos ver o que vai dar. Eu tô pagando um preço alto, né? Se eu não cuidar da minha saúde, cedo ou tarde eu vou cuidar da minha doença.
Então, gente, a visão psicossomática, né? E isso, graças a Deus, já está sendo muito estudado na medicina mesmo, na medicina convencional, não só na medicina holística, né? Mas na medicina convencional, sim, né? A maioria dos médicos hoje já perguntam, né? Quando a gente chega lá com o sintoma, como é que tá o seu... Qual que é o seu estilo de vida? Já dão ali algumas orientações para a gente mudar o estilo de vida que nos levou para aquele caminho, para que a gente faça um caminho diferente e possa ter resultados diferentes. Se eu continuo fazendo o mesmo caminho, eu vou ter o mesmo resultado, né? Então, eu anotei aqui algumas coisas que desequilíbrios emocionais podem também trazer desequilíbrios do sistema nervoso, é óbvio, está totalmente ligado, né, às emoções. Podem trazer desequilíbrios cardíacos, né? Quem nunca viu assim, às vezes, isso é muito comum em campo de futebol, né? A pessoa tá tão emocionada lá por causa do time, quantos infartos, quantos ataques cardíacos já tiveram em campo de futebol, gente, que a pessoa tá ali no auge das emoções. Eu não tô falando nem que é bom, nem que é ruim, tá? Eu tô falando que às vezes o coração não aguenta mesmo e a pessoa vai ter ali algum mal-estar súbito, um piripaque, né? Tô falando devido às emoções, tá? Não tô falando que é bom nem que é ruim. Não sou juiz e eu não tenho... Cada um sabe de si, né? Nós estamos falando aqui de sintomas. Digestão tá totalmente ligada às emoções, né? Quando a gente faz uma refeição tranquilo, calmo, que a gente está em perfeito estado de equilíbrio, que a gente mastiga bem os alimentos, né? Que a gente já começa a fazer a digestão pela boca, é outra vibe, é outro nível, né? Mas às vezes a gente tá comendo aqui com o celular, respondendo as mensagens e já pensando o que vai fazer daí a pouco, né? A gente não tá em estado de presença. A gente ou tá no passado, ai meu Deus, o que eu perdi aquele prazo, não sei o quê, ou a gente tá no futuro. Às vezes a gente não está no momento presente. E, por último, né, eu coloquei aqui, anotei que tristeza tem tudo a ver com a imunidade. Então, isso é linguagem do corpo. Eu queria contar para vocês um caso de consultório recente, que foi o seguinte. Eu atendi esses dias uma moça que estava com uma gripe assim muito resistente há 3 semanas. E ela falou, olha, eu já fiz de tudo, eu já tomei de tudo e não melhora, né? Não melhora e eu tô ficando assim preocupada porque não era Covid, né? Não era influenza e ela simplesmente não melhorava o mal-estar e ela tava ficando de cama e ela não estava conseguindo nem fazer as orações. Na hora que ela falou isso, eu falei, opa, olha aí uma pista. Eu não estou conseguindo orar. Então tem alguma energia, né, extrafísica que está impedindo isso, né? Só porque ela está cansada, ela está ficando, né, mais tempo deitada, então quer dizer, fazer as orações, mesmo que fossem pensamento, ela poderia dar conta sim, mesmo estando muito gripada, né? E ficando fraca, porque 3 semanas sem se alimentar direito, 3 semanas na cama, a gente vai enfraquecendo, né, gente? Não tem jeito. E aí a gente foi fazer o atendimento, né, através da terapia de ancoragem, a apometria. E tinha muitas emanações mentais deletérias para ela, né? Muita energia de raiva no campo dela, né? Ela recebendo aquele influxo energético o tempo todo. E aí, né, no final do atendimento, eu fui passar para ela as percepções e falei para ela, olha, tem muita energia densa no seu campo, né? Você tá recebendo aí um ataque energético de raiva, de rancor, de mágoa, né? Mas principalmente de raiva, de ódio mesmo, né? E aí ela me contou que ela estava com uma demanda judicial com familiares, né? Então eles estavam ali mandando muita energia ruim para ela, né? E às vezes nem é porque eles queriam prejudicá-la, mas eles estavam com raiva, eles não concordavam com aquilo ali do processo, né? Ela também não concordava com a postura deles, mas ela estava deixando a justiça solucionar, mas eles estavam furiosos, né? E isso estava afetando muito o campo dela. A gente fez a apometria, no mesmo dia, no final do dia, ela já me mandou uma mensagem falando que já estava melhor. E no outro dia ela falou, já estou ótima, eu inclusive já fui à missa hoje. Então, gente, nós estamos num quantum energético, né? Nós somos energia e estamos num campo energético. Nós
a gente vibra o tempo todo, a gente recebe o tempo todo, a gente doa o tempo todo, né? É por isso que fala que a gente é 100% responsável pela nossa vida, pelo que nos acontece e também pelo que a gente emana, porque se eu estou emanando um pensamento negativo em relação a alguém, a qualquer coisa, ou pessoa, lugar que seja, eu estou sim potencializando algo negativo, uma vibração negativa para aquele lugar e tudo que vai e volta, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com os pensamentos, sentimentos e com as ações. Não é só o que eu faço que vai gerar, né, um bem ou um mal, né, assim, para o outro. O que eu emano de pensamento também, pensamento é energia, né? O que eu verbalizo, né? O verbo, gente, tem muita força, né? O verbo, o poder do verbo é imenso. Então, a gente precisa ter mais asseio com os pensamentos, com as palavras, né? Com as ações aí a gente já sabe, né? Ter mais, como é que eu falo assim, autorresponsabilidade, né? Com o nosso sistema emocional, com o nosso sistema espiritual, com o nosso sistema energético, com os nossos corpos sutis, porque se a gente não cuida, né, se a gente não está atento, como essa moça, né, depois de 3 semanas, ela falou assim, isso não é físico, isso é extrafísico, só pode ser, ela percebeu que estava acontecendo alguma coisa, né, porque uma pessoa faz tratamento 3 semanas para uma gripe e a gripe não melhora, então assim, tinha que investigar mesmo, e realmente ela estava recebendo influxos mentais, emanações energéticas deletérias. E isso, de alguma forma, como ela estava abatida, estava acoplando ao campo energético dela e estava drenando ainda a energia dela. E ela não conseguia se recuperar. Então, quando Jesus fala, né, vigiai e orai, vigia seus pensamentos, vigia seus sentimentos, vigia o seu verbo, vigia suas ações, né, e ora, se conecta com a fonte, né, blinda o seu campo emocional, blinda o seu campo energético no que é possível, e isso, eu sempre gosto de falar assim, não é tirar a nossa permissão de ser humano, não é isso, mas cuidar, gente, para que eu estou indo para um estado de raiva, mas se eu estou em atenção plena, se eu estou prestando atenção no que está acontecendo comigo, eu saio desse lugar rápido, eu faço uma oração, eu faço por que eu tô com essa raiva, né? Eu vou resolver essa situação, e resolver não quer dizer brigar, não quer gerar conflito, mas eu vou solucionar isso de forma pacífica, né? Eu vou prestar atenção no que está acontecendo. Mas o que às vezes a gente faz, a maioria de nós faz? Tá lá a panela de pressão, né? Ela já tá ligada. Aí a gente vai lá e deposita o negócio. Aí vem o outro, deposita uma coisa, a gente deixa aquilo lá. A gente não limpa, não olha o que é aquilo. Se eu vou querer aquilo dentro da minha panela de pressão mesmo, eu vou deixando. Né? Eu não faço a gestão dali do que tem que ter, quais são os ingredientes que tem que ter na minha panela de pressão, não. Deixa o pau quebrar. E vai quebrando, vai botando, vai botando. Daí a pouco, essa pressão estoura e o negócio vai assim, em vez de estar aqui no caminho do meio, ele vai para 80. E a catarse, talvez naquele momento, é totalmente desproporcional àquele último ingrediente que entrou, né? Então, é um somatório. Você só é aprovada no que você é testado. Nós somos testados o tempo todo para a gente subir as oitavas. Aqui é uma escola, gente, né? Eu acho que a gente ainda tem dificuldade de entender que aqui é uma escola, que é lugar de trabalho mesmo. Mas não é aquele trabalho do workaholic que se mata de trabalhar, não. É um trabalho de aprendizado. É um trabalho que nos leve para o mais e não que nos acabe com a nossa energia, que nos leve para o menos, sabe? Então, assim, o campo tá pesado, busca ajuda, né? A apometria é uma excelente ferramenta. Muitos de vocês aqui já fizeram comigo e todos têm uma experiência positiva. Todas as pessoas que eu já atendi até hoje com a apometria têm uma experiência positiva para me falar, né? Eu recebo relatos positivos todos os dias, graças a Deus, porque eu invisto nisso, eu estudo regularmente, eu não fico sem estudar, eu confio nessa ferramenta. Então,
é o meu campo de trabalho, e eu faço para que o outro tenha mesmo, né, resultados. A gente trabalha por resultados, né, para que a pessoa tenha resultados. Só que se você negligencia, né, se você não olha para você, se você não se cuida, se você não percebe como que estão as suas emoções, se aquilo está drenando a sua energia vital, está desequilibrando os seus centros de força, que são os chakras, aí fica mais difícil, né? O autocuidado é como a gente precisa de olhar para a gente como um ser integral, né? Boa alimentação, bons pensamentos, se nutrir de bons pensamentos. É preciso sim prestar atenção no que você vê, quais as notícias que você se conecta, né? O que você vê no noticiário. Isso também é uma forma de fazer higiene, atividade física, pensamentos positivos. É claro que a gente tem demandas, a gente tem desafios, isso faz parte da nossa jornada, né? Aqui todos nós temos desafios, sim, mas que eles não nos aprisionem no menos, né? Que a gente faça boas escolhas, que a gente seja maior. Nós não vamos receber uma cruz, um peso, um desafio maior do que a nossa capacidade de resolver. Só que às vezes a gente pega o nosso adulto e coloca atrás da nossa criança, né? A gente vai para trás do balcão, bota a criança na frente e fala com ela, resolve. A criança vai lá tremendo de medo. A criança não tem maturidade emocional para solucionar problemas. É o adulto que tem que ir para frente. Nós que temos que estar na frente do nosso fronte, né? E solucionar da melhor forma possível. Talvez a forma como eu soluciono os meus problemas hoje é uma forma bem diferente do que eu vou solucionar daqui a 10, 15, 20 anos, é óbvio. Lá eu vou ser outra pessoa. Até as minhas células já vão estar todas renovadas, elas se renovam continuamente, né? Lá eu sou uma outra pessoa, né? Lá eu vou ser um outro avatar, né? Muito melhorado. Assim espero. Então, gente, é com a consciência que a gente tem hoje que a gente faz o nosso melhor, sem ficar julgando o nosso eu do passado e sem tantas expectativas assim pro eu do futuro. A gente só tem que fazer hoje, o nosso dever de casa, a nossa lição é cuidar do corpo, da mente, do coração hoje, né? Fazer o que tem que ser feito hoje. Colocar ali o degrau do dia de hoje, né? Colocar ali o tijolinho do dia de hoje. Porque se eu fico desesperado querendo fazer a construção toda nesse único dia, nesse único mês, nessa única semana, eu vou entrar num looping de ansiedade, de mal-estar, né, de autocobrança exacerbado. E aí sim, eu vou drenar a minha energia. Então, só por hoje, o que tem que fazer hoje? O negócio é que a gente não faz hoje o que tem que ser feito hoje e a gente fica desesperada, né? Assim, a gente perde, a gente está sem foco, às vezes a gente está sem objetivo, a gente não sabe para onde a gente quer ir e ainda assim a gente entra naquele looping. É só fazer o que tem que ser feito a cada dia, entende? É só por hoje, né? Um dos princípios do Reiki, só por hoje. Então faz o que tem que ser feito hoje, se cuida. André, mas eu ainda não tenho um norte do meu propósito, eu não sei o que eu vou querer fazer. Começa cuidando do seu corpo. Começa se hidratando, tomando mais água, diminuindo aí a quantidade de doces, fazendo a sua caminhada, o seu exercício físico, que sua mente vai ficar mais clara, mais positiva, mais lúcida, né? Vai assistir bons filmes, ler bons livros, que aí você vai falar, olha, disso eu gosto, disso aqui já não é tão legal para mim. Nossa, quando eu era criança eu pensava tanto em fazer isso e em algum momento eu perdi essa conexão. E aí a gente vai ajustando, a gente vai voltando para o centro e no centro a gente sente leveza. Quem fala isso é Bert Hellinger e é totalmente aderente, né, com a nossa vida, com o nosso ser. No centro a gente sente leveza. Quando a gente não sente leveza é porque nós estamos fora do centro, né? A gente está ali fora. Certa vez eu constelei uma moça que estava no estado de depressão assim, imenso, mas imenso mesmo, sabe? Tomando muita medicação e nem a medicação estava fazendo efeito. E aí eu pedi que ela colocasse uma representante para ela no campo, né? Foi uma constelação individual. E na hora que ela colocou, eu peguei uma outra representante, entreguei para ela e pedi que ela colocasse como que ela sentia aquela representante em relação a ela. Ela colocou uma numa ponta, outra na outra. E aquela outra
aquele outro bonequinho, né, que era outro representante que eu tinha pedido para ela posicionar, era a alma dela. Então ela estava no ponto do campo e a alma dela estava no outro ponto, né? Então o que a leitura que eu fiz, né, que a gente fez, que eu falei para ela e que ela falou, não faz total sentido. Ela estava totalmente desconectada da alma, do eu dela, do eu superior, né, da essência dela. Como que a gente vai se dar bem na vida, fazer o que tem que ser feito, se a gente está fora de si, né? Se a gente está fora do nosso centro? Não tem jeito. E depois disso, graças a Deus, é óbvio que é um processo, né, gente? A constelação só não soluciona. Se a pessoa não tomar aquela solução e não fizer disso uma prática, se ela não caminhar naquele sentido, só fazer a constelação e ficar por isso mesmo e não ter nenhum movimento depois, não soluciona. A constelação traz luz para o que tem que ser feito, para o caminho de solução, mas a pessoa tem que tomar a solução, ela tem que trazer aquilo para ela, né? E fazer o que tem que ser feito, tem que fazer o para casa, o papel dela, cada um fazendo só a sua parte. Então a outra pessoa hoje, graças a Deus, é um processo, né? Mas é um processo de sucesso quando a gente deseja abraçar a solução e fazer o que tem que ser feito, né? E isso em todas as áreas. Então, se acolha, se olhe. Tenha um excelente Dia das Crianças amanhã, né? A minha criança, saúde a criança de cada um de vocês que está aqui comigo. Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada pela confiança. Espero que tenha feito sentido para vocês e cuidem das emoções antes que elas virem sintomas, né? Sintomas negativos. Olhem para si, né? Estejam no momento presente, conectados com a própria essência. Eu amo vocês, é muito bom estar aqui e nos encontramos na segunda-feira. Beijo, tenha um lindo final de semana.